Irmãos da paróquia Santo Eugênio de Mazenon e demais irmãos das outras paróquias vizinhas e também daquelas aonde esse recurso pode nos levar. Sejamos todos bem-vindos. Eu sou o Padre Arlindo, vigário dessa paróquia, e estamos reunidos nesse mês de setembro, porque é o mês dedicado à Sagrada Escritura. E a nossa paróquia tem o costume de reservar a segunda semana para um estudo específico de um dos livros que compõem a Sagrada Escritura. Hoje é 7 de setembro, dia que o Brasil celebra a sua libertação do reinado de Portugal. Mas é o dia também que nós iniciamos a nossa Semana Bíblica e através do Evangelho de São Mateus, que nós vamos enfatizar nessa semana, vamos ver como que Deus também liberta o seu povo das mãos dos impérios, dos reinados, todos tirânicos. E para essa semana, nós vamos utilizar essa Bíblia, a edição pastoral, porque ela tem uma linguagem mais simples, mais próxima, facilita mais a leitura daqueles que ainda não estão muito familiarizados com a Sagrada Escritura, e essa Bíblia ela é a mais indicada. Na nossa Semana Bíblica serão desenvolvidos 6 encontros. Começamos hoje com a introdução geral e a partir de amanhã, então, iniciamos com o estudo dos milagres de Jesus. Ele se encerra no sábado e no domingo, aqueles que podem, que estão mais próximos de nós aqui, são convidados a vir para a missa das 19 horas, onde nós faremos um agradecimento geral a Deus por tudo aquilo que Ele nos proporcionou ao longo da semana. Para iniciarmos o nosso encontro, eu convido a todos vocês já a terem aí na mão a sua Bíblia e vamos então iniciar com a oração, pedindo ao Senhor que nos ilumine, que abra o nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, para que a gente aproveite bem tudo aquilo que Ele vai nos oferecer através desses encontros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, o Evangelho de Mateus é composto de 28 capítulos, mas nós não vamos passar pelos 28 capítulos, nós vamos deter em apenas 2 deles, que são os capítulos 8 e 9, onde Mateus narra os 10 milagres de Jesus. Através desses milagres, Mateus mostra a força e o poder do reino de Deus em defesa das vítimas do sistema opressor de Roma. Para entendermos o Evangelho de Mateus, precisamos entender o que estava acontecendo na sociedade na época em que ele viveu. Nós estamos há mais ou menos 15 anos passados desde que o Templo de Jerusalém foi destruído. No ano 70, as legiões romanas, governadas pelo general Tito, cercou, assediou Jerusalém, impôs um regime de fome e de sede, não deixando entrar nem sair ninguém, e isso foi enfraquecendo as pessoas que haviam se organizado para combater as legiões, para expulsar da Terra Santa as legiões. Com o povo enfraquecido, então o general Tito invadiu Jerusalém, destruiu o templo, a coisa que era mais sagrada para os judeus, o templo. Então, depois dessa destruição, muita gente fugiu para outros lugares. As lideranças do judaísmo fugiram para Pela, para Jâmnia. A Jâmnia foi aonde eles reestruturaram esse judaísmo.
As comunidades cristãs, aqueles que já seguiam Jesus, foram mais além. A comunidade de Mateus foi para a Síria e se localizou aí na cidade de Antioquia. Então, era um contexto, uma situação de muita mudança. Não era só uma mudança geográfica, era também uma mudança de comportamento, uma mudança de como seguir Jesus em um território que não era deles. Por isso, São Mateus teve essa preocupação de trabalhar uma maneira de ajudar a sua comunidade, porque havia uma propaganda muito grande do Império Romano. Flávio Joséfo, que foi um dos judeus que ajudou a organizar a chamada Guerra Judaica contra as legiões romanas, depois da represália no ano 70, ele passou para o lado romano. E então ele começou a difundir a ideia de que o Império Romano seria a melhor solução para o mundo, que o Império Romano era um tipo de remédio que tinha curado um mundo que estava doente. São Mateus vai rebater essa ideologia para ajudar a sua comunidade através desses 10 milagres, onde ele vai mostrar que Roma não tem esse poder todo e não é essa força toda que os seus defensores querem inculcar na mente das pessoas. A gente vê isso muito claro no segundo milagre que Mateus narra, a cura do servo do centurião. O centurião é um personagem que representa o Império Romano. Então ele vai até Jesus para pedir a Jesus aquilo que o Império não está conseguindo dar. O que o centurião quer? O centurião quer a cura de um servo seu. Por que ele vai pedir a Jesus? Se ele é representante, se ele é membro de um império que está sendo amplamente difundido como a solução para o mundo, o remédio que cura a enfermidade do mundo. E aqui Mateus, ele está deixando claro que o império não cura, ele adoece o mundo. Por isso o centurião aparece aí pedindo a Jesus que faça essa cura, que realize essa cura. Então, o poderoso Império Romano, na verdade, está baixando a cabeça diante de um judeu que tem uma força muito maior do que ele. Através dessa narrativa, então, São Mateus vai procurando ajudar a sua comunidade a entender que a solução é Jesus e não o império. E para reforçar bem essa linguagem, essa mensagem, São Mateus ele vai trazer, como ele é um judeu convertido do cristianismo, ele vai trazer recursos do passado, porque ele conhece muito bem a lei judaica, ele conhece muito bem o significado da simbologia na literatura judaica. Ele vai trazer essa simbologia para poder construir a mensagem do seu evangelho. E isso é muito bonito, porque Mateus ele vai trazer imagens, ele vai trazer números, ele vai trazer pessoas que são importantes, e que todas essas simbologias vai ajudando Mateus a construir de maneira muito compacta, muito consistente, a mensagem que ele precisa transmitir para a sua comunidade. E como a maioria das pessoas que compõem a comunidade de Mateus também vem do judaísmo, então fica mais fácil deles entender aquilo que Mateus está querendo transmitir. Então é muito importante a gente observar como que essas imagens, essa simbologia toda vai aparecer nos milagres que a gente vai estudar. Isso é muito importante a gente ficar atento. E eu vou sempre fazer isso. Quando nós estivermos estudando um milagre, eu vou dizer, lembram disso?
Lembram dessa simbologia? Lembram dessa imagem? Então, o que acontece? Mateus, ele gosta muito da numerologia. Então, ele usa bem o número 2, ele usa bem o número 3, ele usa bem o número 5, ele usa bem o número 7 e também o número 12. É um conjunto de números que ele usa bastante dentro do seu evangelho, não simplesmente por usar, mas essa numerologia tem um significado muito grande, muito profundo na mensagem. E ele traz também as imagens. Por exemplo, Mateus, na vida de Jesus, ele coloca a importância de 3 montanhas. Que é a primeira montanha, que nós chamamos de a montanha do sermão, onde Jesus proferiu, então, o grande sermão das bem-aventuranças. Alguns preferem chamar de a montanha das bem-aventuranças. A segunda montanha importante que Mateus traz para essa literatura é a montanha da transfiguração. É onde Jesus, então, sobe com 3 de seus discípulos, Tiago, Pedro e João, e ali ele se revela na sua essência para aqueles 3 homens. E a última montanha que Mateus apresenta está lá no capítulo 28, que a gente chama de a montanha do envio. É quando Jesus, então, antes de subir para o Pai, ele ordena aos seus discípulos que saiam pelo mundo para anunciar a boa nova que eles receberam e da qual agora eles são testemunho, uma boa nova para favorecer todo o povo. Então ele faz isso do alto de uma montanha, e essa montanha é chamada de a montanha do envio. Além dessas montanhas, Mateus ainda insiste em 3 outros pontos importantes, que são os pontos que vão demonstrar que Deus está presente no meio dessa comunidade. Ele coloca essa insistência em 3 pontos estratégicos do seu evangelho. Logo no primeiro capítulo, no versículo 23, nós vamos encontrar ele dizendo que Jesus é o Emanuel, o Deus que está sempre presente. Depois ele avança lá para o capítulo 18, no versículo 20, ele vai dizer, Jesus falando, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E no final do Evangelho, já no capítulo 28, versículo 20, Jesus diz para os discípulos, eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. A ideia de Mateus, então, com essa simbologia, é reforçar a mensagem de que Jesus é aquele no qual vale a pena depositar a sua confiança e a sua vida, apesar das dificuldades que a comunidade está enfrentando naquele ambiente, naquele mundo. Mateus, ele trabalha 2 soluções para ajudar a sua comunidade, que é essa defesa contra a propaganda romana, de que Roma é a grande solução, ele trabalha bem isso. E ele trabalha também, ainda externamente, essa ajuda da comunidade em relação ao judaísmo farisaico reorganizado, que a gente chama de o conflito com as sinagogas, onde muitos cristãos, por seguirem a Jesus, estão sendo expulsos, estão sendo ignorados, etc, etc. E mesmo assim o Mateus vai dizendo que vale a pena. Nós vamos ver que em um dos milagres esse conflito aparece muito claramente, do conflito de Jesus com os defensores das tradições. E depois o Mateus, ele também quer sanar um problema, um conflito interno vivido pela comunidade, que é em relação aos estrangeiros que estão aderindo à Boa Nova,
ao cristianismo, aqueles que estão escutando o anúncio da palavra de Deus, como foi assim desejado por ele e querido por ele, os estrangeiros que foram ouvindo a boa nova de Jesus e que foram entrando na comunidade, eles não estavam sendo bem acolhidos, né? Estava tendo esse conflito, porque eles não pertenciam ao povo eleito, e ainda existia aquela ideia dentro da comunidade, mesmo seguindo Jesus, de que aqueles que vieram do judaísmo sustentavam de que eles eram o povo eleito, que mereciam ser tratados de uma forma melhor, etc., que os estrangeiros não tinham os mesmos privilégios e tudo mais. E Mateus, ele olha diferente. Uma vez cristão, é cristão, não importa de onde vem. Por isso, todos devem ser tratados com a mesma dignidade. E Mateus, então, vai ajudando a comunidade a viver essa experiência, a se abrir para essa nova realidade, porque o cristianismo está se dilatando, está crescendo, está aumentando, ele está chegando em outros lugares e pessoas dos outros lugares também estão chegando nos diversos espaços para conviver. E essa indiferença não pode continuar dentro da comunidade. E Mateus apresenta isso também em um dos milagres que ele narra. Nós vamos ver direitinho quando nós chegarmos lá. E aí eu vou, como eu disse agora há pouco, eu vou dizer, lembram disso? Quando a gente leu lá o contexto, a situação. Então, Mateus está trabalhando aqui esse ponto, está trabalhando aqui esse outro ponto. Vamos fazer uma voltazinha lá no primeiro dia, né, para a gente poder entender, então, o que é que ele está fazendo. Com essa visão, mais ou menos assim, geral, quando a gente for entrar nos milagres especificamente, então a gente vai entender melhor, né, toda essa simbologia que ele traz para dentro, né, do seu evangelho, com as quais ele, então, constrói uma mensagem muito forte, muito positiva, uma mensagem que vai dar sustentação para a sua comunidade e ela vai crescer, né? E ela vai chegar aonde o Senhor pretende que ela chegue. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria, né, de, assim, apresentar para vocês, para que a gente, com essas informações, a gente fique mais bem conectado, mais bem concentrado com esse evangelho, né? Lembrando de novo que Mateus, ele é um judeu que se converteu, né, e por isso ele usa muito bem esses recursos a serviço da mensagem de Jesus Cristo. Além dessas informações que agora foram dadas para vocês, desses recursos que Mateus traz para dentro do Evangelho, existe muito mais. Mas para não sobrecarregar vocês com muitas informações, para não ficar assim, uma coisa muito maçante, muito chata, né? Essas que a gente apresentou, elas já são o suficiente para nós fazermos um bom estudo dos milagres, né, que vamos ver, porque elas vão ser bem acentuadas durante o estudo dos milagres e a gente vai entender. Então, eu gostaria de dizer a vocês, com toda a sinceridade aqui do meu coração, como uma última informação desse primeiro dia, gostaria de dizer a vocês que o meu desejo era que a nossa semana se realizasse presencialmente, como no ano passado. Mas, por causa da pandemia, não tivemos condições de fazer isso, para evitar aglomerações, seguindo as orientações, então, do Ministério da Saúde, etc. Mas, para que a gente não fique somente com essas poucas informações, aqueles que quiserem aprofundar mais um pouco, vão ficar aí na descrição do link, né, algumas informações a mais que vocês podem buscar, podem estudar, podem meditar, etc., e compreender um pouco mais. Qualquer pergunta, se tiverem, possam escrever
e a gente vai tentar ajudar vocês construindo aí uma resposta que deixe mais claro o entendimento de cada um. Então, eu espero todos vocês amanhã para o nosso primeiro estudo do primeiro milagre, cada um com a sua Bíblia na mão, Bíblia pastoral, não esqueçam, essa que nós vamos usar por causa da sua linguagem mais fácil, e amanhã então a gente se encontra. Vamos, nesse momento, agradecer a Deus, fazendo uma oração, né? Lembrando de nossa Mãe Maria Santíssima, que nos ajuda também nessa jornada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, que o Senhor nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, a gente se vê. Obrigado.